Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar sequência aos nossos vídeos de programação em Python, né? E agora eu vou entrar no nosso penúltimo tópico relativo às saídas gráficas. A gente vai gerar os gráficos que a gente vai efetuar os cálculos sobre as funções, equações e eventualmente a gente pode querer apresentar um resultado gráfico além de um resultado numérico, tá? No último vídeo, em relação ao if e o else, eu já apresentei alguma ideia básica sobre o que é fazer o gráfico em Python, tá? Agora, então, a gente vai ver nesse vídeo os detalhes mais específicos quanto à criação dessas figuras. Então, para criar a figura no Python, a gente vai fazer o uso da biblioteca Matplotlib, tá? É uma biblioteca de plotagem gráfica, e a gente pode visualizar gráficos, dados, né, de uma grande diversidade de formas. Sendo os mais básicos gráficos de linha e outros aqui que estão do lado, representados aí nessas figuras. Então, eu posso fazer o gráfico do tipo pizza ou de setores, um gráfico de área, um gráfico de barras, scatterplot, que são esses gráficos de dispersão, ou histogramos. Eu vou mostrar para vocês como que faz cada um desses gráficos aí ao longo do vídeo, tá? De certo modo, a gente vai criar os comandos para as figuras, né, para criar as figuras, e a gente pode visualizar os gráficos depois numa janela que o próprio Python vai abrir, tá? Então, de modo a criar essa figura gráfica como janela, a gente vai ter um método .show, né, que vai aparecer dentro dos comandos para fazer com que a figura não seja apenas gerada, ela também seja jogada no meio da tela para a gente conseguir visualizar, tá? Então, a gente vai ter que importar aqui, para conseguir criar uma figura, a biblioteca matplotlib.pyplot, tá? Então, isso aqui vai aparecer sempre uma dupla desses dois comandos, tá? No caso, a biblioteca pyplot, que é uma subbiblioteca que vai ser importada junto com o matplotlib, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, vai ser normalmente a primeira linha de um código que vai ter uma geração aí de gráfico, tá? Vai aparecer junto com o NumPy e com outras bibliotecas que a gente, por acaso, venha a inserir no nosso código, tá? E assim, então a gente vai visualizar o gráfico como uma janela, só que a gente também pode salvar esse gráfico como um arquivo real. Pode ser um PNG, um PDF ou um EPS. Vai de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade, né? Por exemplo, algumas figuras para artigo, né, a gente usa EPS porque ela consegue conservar a qualidade da figura que foi gerada pelo Python, né? Então, o EPS, por exemplo, pode ser lido num gerador de PDF usando o LaTeX, por exemplo, tá? Ou você pode usar o próprio PDF, também é uma saída gráfica possível pelo Python. A gente vai ver isso lá no último tópico desse vídeo. Então, assim, a gente vai ter uns comandos básicos, né, para poder conseguir criar essas figuras. O primeiro, como eu já falei, é importar a biblioteca, né, pyplot. Então, a gente vai ter essa primeira linha aqui aparecendo no código, import matplotlib.pyplot PLT, então a gente vai chamar essa importação de PLT, e sempre que é necessário usar a biblioteca que vai fazer o gráfico, a gente vai chamar de PLT. Tá? Então a gente importa a subbiblioteca necessária. Então, para criar uma figura genérica, a gente vai usar o comando plt.figureN, tá? Então ele vai criar só uma janela em branco, sem nada ainda, tá? Porque a gente só reservou uma janela para essa figura. Se eu não fizer isso, gente, se eu não criar uma figura específica, toda vez que eu chamar um plot, ele vai sempre jogar em cima do anterior, tá? Então, eu tenho que reservar figuras, janelas, para gráficos específicos. A gente vai ver isso ao longo do vídeo aí. Então, esse comando que vai criar uma janela para receber uma figura, tá? E eu posso definir qual o número dessa janela. Pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante, tá? Aí, na sequência, o comando mais simples também que vai existir é o plt.plotx, tá? Ele vai criar um gráfico aqui de x versus os seus índices, né? Que vai de 0 a n-1. São n índices que correspondem às posições dos elementos de x, né? Desse vetor x. E então você pode fazer um gráfico aí simples, né? Se a gente usar esse comando aqui, ele vai gerar um gráfico de linha usando uma cor padrão do Python, que no caso é o azul. Tá? Mas se eu tiver aí um conjunto de dados com uma abscissa ordenada, eu também posso fazer um gráfico de x contra y. Então vai ser a mesma coisa, plt.plot, x e y. Vai criar um gráfico de linha, porque eu ainda não customizei nada aqui, né? Ele vai pegar o padrão dele, que é um gráfico de linha, usando a cor e o estilo de linha padrão, tá? Do próprio Python aí. Mas se por acaso eu quiser editar, customizar, na verdade, esse tipo de gráfico, eu posso chamar novamente
plt.plot de x e y e usar aqui uma figura gráfica que vai ser um círculo, que é dado pela bolinha aqui, né? E letra B de blue, então eu posso criar um gráfico de x e y sendo círculos, né, ou bolinhas na cor azul, tá? Então eu sempre tenho que lembrar das cores em inglês, que vai me facilitar trocar aqui a cor da linha, tá? Então B vai ser de blue, G de green para verde, o K vai ser para preto, black, tá? Então assim por diante. E o red, que o R vermelho. Então vocês podem pegar na internet depois a tabela de cores, né, que o Python pode usar, tá? E de cores e de símbolos também. Aí um outro exemplo aqui embaixo para trocar apenas a customização vai ser o quê? Usar uma cruz aqui, né, um símbolo de mais, que vai ser uma cruzeta, na cor vermelha. Tá? Então a gente vai ter que informar aqui o conjunto de dados que a gente quer plotar e, entre aspas, como uma string, vai vir essa customização. Né? Se você quer uma linha, se você quer um círculo, uma cruzeta, e assim por diante. Então tem muitos símbolos que a gente pode usar para fazer os nossos gráficos. Tá? Então aqui um código simples, né, para a gente conseguir fazer já uma figura. A primeira coisa a fazer é importar a biblioteca aqui do matplotlib.pyplot splt, tá? Então já importei aqui, então é sempre bom reservar uma área do código onde a gente importa todas as bibliotecas necessárias, tá? Então eu importei aqui a biblioteca para conseguir construir a figura. Estou criando a variável x, tá? Que é a variável que vai ser nossa abscissa, então vai ser o eixo x da figura. Também posso criar aqui, usando uma função do Python mesmo, né, do NumPy, uma função que é um seno, que vai receber o valor de x. Então aqui estou calculando a ordenada, ou seja, a variável y para essa figura. Gente, aqui estou usando uma função, mas eu poderia ter um dado aí que veio de laboratório, que poderia ser uma tabela de valores, tá? Na sequência, eu posso criar já a figura, tá? Eu vou criar a figura número 1, então ela vou reservar uma janela do Python para construir a figura. E aqui já coloquei um comando adicional, que é dizer qual o tamanho que eu quero que essa janela tenha, tá? Então aqui é uma largura 6 e altura 3. Eu consigo já fazer esse tipo de comando aqui, tá? Eu posso fazer uma janela maior ou menor no meio da tela. Então isso aqui vai controlar para a gente o tamanho que essa janela vai ter quando for plotada pelo Python, tá? Depois que eu criei a figura, eu posso plotar o gráfico, tá? Então vai ser o comando plt.plot de x e y. E aqui estou usando o quê? Bolinhas pretas, tá? Então esse O aqui minúsculo vai gerar bolinhas pretas e o K de black. Porque não vai ser a letra B de black porque o B já é blue, né? Azul. Então ele pega a letra K, tá? Para fazer o símbolo preto. Também eu posso customizar, além do tipo de símbolo e a cor, colocar o título no gráfico, colocar título no eixo Y, né? E título também no eixo X. Então aqui você pode pôr o texto que você quiser, só tem que lembrar que tem que usar uma string, né? Tem que usar um apóstrofo para fechar o texto aí. E aqui são outros comandos, tá? Esse tight layout é para ajustar todos os eixos e legendas e labels na área gráfica que a gente já criou, que é esse plt.figure aqui, tá? Então o layout ele vai ajustar todo mundo lá dentro para caber. E o plt.show é o último comando que a gente vai colocar, e ele vai fazer com que o gráfico seja gerado e impresso na tela para a gente observar. Tá? Se você não coloca isso, possivelmente a sua figura vai estar minimizada, você vai ter que pegar o mouse para olhar. Então, quando a gente dá o play nisso aqui no Python, né? Quase falo MATLAB. No Python, ele vai gerar essa figura número 1, tá? Aqui é figura 1 porque eu criei aqui como sendo a figura 1. Então, você pode se organizar aí, né, e verificar os seus resultados de acordo com a figura que você tenha criado, tá? Com a numeração que você criou. Então aqui ele colocou os pontos, né, as bolinhas pretas, são círculos pretos, colocou o label do X, o label do Y, então são os nomes dos eixos aqui, inclusive o nome, o título da figura, na verdade, né? Então aqui o título é o exemplo. E como eu usei esse comando tight layout, ele ajustou todo mundo na área da janela, tá? E aqui também eu defini que a largura era 6 e a altura 3. Então você repara que a largura é o dobro da altura. Então também posso ajustar o tamanho que essa janela iria aparecer para mim também. Tá? E nessa janela aqui do gráfico, aparecem algumas opções. Opa! Duas opções aqui. Né? Eu vou destacar só as duas principais. Depois, quando vocês criarem um código parecido com esse, vocês podem explorar melhor. Tá? Mas aqui o comando que tem um símbolo de disquete, ele salva a figura. E ele vai abrir uma janela do Windows para você, se estiver usando Windows, né, claro.
Para você salvar como PNG, que é uma figura, EPS, PDF, você vai poder escolher o formato e também dar um nome para sua figura. Tá? E o outro ícone que você pode clicar aqui, esse que tem a setinha do símbolo, setinha para cima, tá? Você pode editar a figura aí, mudar o nome do eixo, a cor do símbolo e alguns parâmetros aí da figura também. Então vale a pena explorar. Mas só é útil usar esse tipo aqui de edição se você tem uma figura simples e única e você nunca mais vai mexer naquela figura. Se você precisa sempre rodar o código e customizar a sua figura, é melhor fazer isso em linha de comando, né? Porque aí fica automático, você não tem que perder tempo editando aqui parâmetro por parâmetro aí, toda vez que rodar o código, tá? Então aqui é para uma figura simples, que você só faça uma vez, então você vai e customiza usando o próprio menu aqui da figura, né? Mas eu não recomendo isso. Melhor aprender a programar e já faz de modo automático esse tipo de customização. Então aqui é um gráfico simples, tá? Mas a gente também pode usar alguns estilos, né? Então eu importo aqui as bibliotecas. Aqui tem uma linha nova que eu vou pegar aqui um estilo ggplot, tá? Então, ele vai usar um estilo que aqui eu estou impondo que o Python gere a figura da mesma forma que eu fiz no slide anterior, mas ele vai usar esse estilo, tá? Esse estilo, para quem conhece o R, ele é o comando lá que ele gera o gráfico do R, tá? Então aqui ele só vai usar o estilo do R. Então aqui a figura que é gerada, ela só vai ter um estilo próprio de um outro programa. Porque algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Você troca de ferramenta, mas gostaria que as figuras, que as saídas gráficas tivessem a mesma aparência, né? Então, esse estilo aqui vai permitir com que o gráfico tenha uma aparência de gráficos gerado pelo R, que é um outro programa aí que estatísticos, né, usam bastante, tá? Então, aqui eu posso adicionar um estilo, aí vocês podem pesquisar na internet outros estilos que existem, tá? Se for o caso. E vou fazer a mesma coisa, vou definir a variável x, e aqui eu já defini duas variáveis y, tá? Então, eu tenho duas equações que vão fazer o uso aqui da variável x. Então, aqui tem uma exponencial, tem um seno vezes uma exponencial. Então, aqui eu criei aleatoriamente para poder provocar um comportamento na figura. Então, criei as duas variáveis. Posso já reservar uma janela para essa figura, que no caso eu gerei a figura 2. Repare que aqui não coloquei um tamanho, como eu fiz na figura 1. E o próprio Python vai fazer um tamanho padrão. E agora eu quero plotar as duas variáveis y, né? Então aqui eu coloquei a primeira linha plt.plot para x e y1 e a segunda linha para x e y2. E fui customizando de acordo com o meu gosto, tá? Então aqui eu coloquei a primeira figura, o primeiro gráfico como linha verde, o de baixo como vermelho, green, red. Também criei labels, que são o quê? São as legendas de cada uma das figuras, tá? Então aqui a primeira linha 1, a segunda linha 2, e também diz qual a espessura dessa linha, tá? Coloquei tamanho 5 para ficar bem aparente, mas talvez você gostaria que fosse 4, 3, né? Ou mais espesso também. Você pode brincar e alterar esses valores de acordo com o seu gosto, tá? Então repara que eu montei toda a primeira linha aqui de plot para o y1 e a segunda para o y2, tá? E agora eu posso já customizar novamente, colocar o título, colocar o label para o y, para o x, forçar que a legenda apareça, tá? Se eu não usar esse comando que está aqui embaixo, esse label que está definido aqui não vai aparecer na figura, tá? Então, esse plt.legend é que faz com que esse label apareça aqui no gráfico, como está aqui, tá? Você também tem como dizer onde você quer que essa legenda apareça, se é do lado direito, esquerdo. Aqui está o padrão do Python que ele mesmo seleciona, tá? Mas vocês podem dar um help aí no Legend e verificar como que você pode controlar, né, manipular a posição dessa legenda, tá? Aqui também eu mandei colocar um grid, que são essas linhas aqui verticais e horizontais no fundo do gráfico, tá? E pedir a cor preta, que é o khaki, mas você poderia deixar sem nada, que ele colocaria um cinza mais claro, mas você pode também dizer a cor que você quer, pode ser vermelho, azul, roxo, né? Você pode selecionar a cor que você quiser, tá? Então é isso, você pode adicionar estilos e customizar e pôr mais de uma curva na mesma figura, tá? O Python é bem flexível, né? O usuário pode customizar da forma que quiser, tá? Então aqui tem essa figura essa linha de comando que eu vou inserir esse estilo, tá? Que é o estilo do R. Eu posso colocar mais de um gráfico na mesma figura. E também tem o comando aqui para legenda e para o grid, tá? Eu tenho essas três informações novas que apareceram aqui quando eu quero colocar estilos aí, customizar.
Então, eu posso também fazer no Python, além daquelas linhas, gráfico de linha, né? Eu posso fazer gráfico de barras, aí que deixei o exemplo para vocês poderem repetir, tá? E o comando que vai criar o gráfico de barra é o plt.bar. Depois a gente vai ter que inserir quais são os valores de x e quais são os valores de y. Aqui coloquei a própria lista dentro do comando, tá? Então, dentro da figura 3, criei essas duas barras aqui. Também posso inserir label para cada variável x e y, né? E aqui dessa forma eu posso comparar, por exemplo, qual é a produção de cada planta ao longo das bateladas, né? Então seria uma forma de eu comparar esse tipo de informação. Também posso criar histogramas, que é um gráfico de frequência, tá? Aqui eu criei um para a idade da população, e então eu tenho esse outro aqui com a informação principal, e quero separar essa informação aqui em faixas, tá? Então, o próprio Python vai fazer a frequência de dados em cada uma dessas faixas. E o comando para criar isso é plt.list. Tá aqui. Você vai informar qual é o conjunto de dados e as faixas que você quer colocar, né? Então, você pode customizar também, conforme você queira. Por exemplo, esse R width é a largura de cada uma das colunas, tá? Se você põe um valor maior, fica mais espessa. Se for um valor menor, fica mais estreita. E aqui também eu customizei o tamanho da letra do X-Label e Y-Label, porque ficou de 14. Então, nos gráficos anteriores, você também poderia ter feito isso, para aumentar o tamanho da letra que vai ser impressa aqui nesses labels, né? No X e no Y, tá? Então, tem essa forma de gráfico. Tem o scatterplot, que são os gráficos de dispersão, para fazer comparação de dependência, né? Tem vários usos para esse tipo de gráfico. Ele equivale ao plt.plot quando eu uso o símbolo gráfico do tipo bolinha, né? Do tipo círculo. Mas aqui o do dispersão só vou usar dessa forma mesmo. E tem muita coisa, gente, por trás desses comandos básicos. Tá? Eu não vou entrar aqui porque senão a gente fica muito tempo falando sobre customização, tá? Mas no Google você acha muita coisa já pronta. Aqui coloquei dois dados, tá? O dado de desempenho, performance P1 e P2 ao longo do tempo. Tá? É como se eu quisesse comparar o desempenho de dois equipamentos aí, de fornecedores diferentes, né? Então, conforme eu vou aumentando o número de ciclos de trabalho, eu vejo que o rendimento da máquina A cai mais, e de modo linear, né? E o da máquina B, que ela cai exponencialmente, mas ela depois fica no valor constante. A partir de 4 ciclos, o desempenho não cai abaixo de 75%, por exemplo, né? Em média. Mas poderia comparar dados dessa forma aqui para verificar a dependência ou o rendimento do seu sistema aí, tá? Então aqui eu vou ter o ponto plt.scatter, recebendo x e y desses dados. Eu posso colocar o label e escolher a cor que esses círculos aqui vão ter, tá? Coloquei vermelho e azul. E o resto é bem parecido com os anteriores também. Posso criar gráfico de área, tá? Que é, caso eu queira comparar aqui informações, contribuições, né, de diversas fontes. Aqui no caso é o número de horas do dia, são de 0 a 24, tá? E como que essas horas são gastas ao longo aí de 5 dias. Então você tem aqui o número de dias, de 1 a 5, e os atributos, dormir, comer, trabalhar, divertir, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 respostas, uma para cada dia, tá? E com o número de horas gastas em cada uma dessas atividades aqui ao longo dos dias, tá? Então eu posso usar aqui o comando fazer o gráfico de cada uma dessas propriedades. Repara que o x e o y estão vazios aqui, tá? E quem vai fazer depois o gráfico em cima desse plot aqui vazio é o PLT Stack Plot. A gente vai acumular essas linhas em cima desses plots aqui, tá? E posso então definir também o label deles, a espessura que vai aparecer na legenda, tá? E depois definir qual é a cor de cada uma das áreas respectivas aqui a cada um desses atributos, tá? E o resto aqui também eu posso customizar conforme eu tinha feito nos anteriores, tá? Aqui uma diferença, um novo que apareceu é esse plt.axis, que eu poderia também ter usado nos anteriores, para dizer o quê? O valor limite de x, que no caso aqui é de 1 a 5, tá? E de y, que é de 0 a 24, de 0 a 24. Então eu posso definir qual é o limite que eu quero plotar, o limite dos dados. Eu poderia recortar meus dados dessa forma aqui usando plt.axis, tá? Então esse aqui é uma forma de gráfico. Tem um gráfico de setores ou de pizza, tá? Parecido com o caso anterior, só que aqui eu peguei só uma informação de um dado dia, tá? Peguei lá o último dia. Então eu tenho esse número de horas gastas em cada atividade, que estão aqui embaixo
dada nessa lista na forma de strings, e também definir para cada atividade uma cor. Tá? Então, o comando plt.py, recebendo essa informação aqui dos labels, que é essa lista aqui, né? Eu posso criar um gráfico de pizza. Tá? Aqui tem alguns comandos que a gente pode usar para customizar. Por exemplo, a figura ela não é gerada nessa posição aqui. Né? Eu mandei ela girar em 90 graus. Então, aqui, se você copiar esse código aqui e mandar rodar, e alterando esse valor, você vai ver que essa pizza vai girando em posições diferentes. Talvez você quisesse destacar, né, uma posição diferente. Eu posso colocar sombra ou não, shadow true, aqui está com sombra, porque está true, mas se colocar false, não teria sombra. Tem um negócio interessante que é o explode, tá? Então aqui eu tenho 4 posições, né? 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas posições aqui tem a ver com as categorias aqui desse gráfico, tá? A segunda categoria é comendo, então eu pedi para ele mudar a posição do comendo aqui, tá? Por isso que o comendo está destacado. Então, quanto maior esse número aqui, mais distante ficaria essa figura, né? Então, se eu aumento lá aquele explode, essa figurinha aqui seria mais a figura, né? Como eu comendo, a ideia aqui foi fazer tipo um Pac-Man, né? Come ali, pegando aqui esse pedaço, tá? Você pode fazer gráficos interessantes aí, até com um pouco de piada envolvida, tá? E aqui ele vai criar a formatação para criar essa porcentagem que ele calcula automaticamente de acordo com o número de horas que foi fornecido aqui, né? Se você somar esses números do info, dá 24, então ele já calcula a contribuição de cada atributo ali para as 24 horas, né? Então é bem interessante brincar também, usar esse tipo aqui de comando, tá? Para criar o gráfico do tipo de pizza ou setores. E a outra forma de apresentar os dados é você usar múltiplos gráficos na mesma figura. Que até então eu criei uma figura para cada tipo de gráfico, mas aí eu poderia acumular as figuras, os gráficos na mesma figura, como eu coloquei aqui na figura 8. Tá? A figura 8 ela tem 2 gráficos. Então eu vou usar o comando subplot para fazer isso. Tá? Então eu vou ter aqui o plt.subplot. E ele vai receber 3 argumentos, M, N, P. Tá? O M e o N tem a ver com o número de linhas e de colunas que a gente quer criar de gráfico nessa figura. Tá? Aqui eu tenho quantas linhas? Eu tenho 2. E quantas colunas? 1. Então aqui seria um M de 2 e um N de 1. Tá? Então quando aqui eu vou olhar aqui no código do lado, repare que você está aqui 2 e 1. Então aqui é M e N. M e N. E o P aqui é a pésima curva que você vai querer plotar gráfico nessa figura. Tá? Então aqui tem a figura 1 e a figura 2. Repare que o MN é o mesmo, tá? Porque eu estou na mesma matriz de dados, de gráficos. Então eu vou criar a estrutura aqui com o subplot e dizer qual que eu quero mexer. No caso aqui é o 1. Depois que eu implemento aqui as linhas abaixo desse comando, eu coloco tudo que eu quero para o gráfico número 1. E a mesma coisa eu faço para o gráfico número 2. Tá? Repara que o gráfico número 1 que eu já usei lá atrás, numa outra figura. Né? E que esse também foi usado do rendimento, também já usei lá atrás. Então eu posso copiar o bloco do texto e pôr só aqui embaixo. Tá? Então a diferença para criar aqui múltiplos gráficos na mesma figura é essa linha que me permitiu criar uma figura com diferentes posições para entrar cada gráfico. É como se fosse uma matriz. E dessa forma eu simplesmente fazer o uso desse subplot e colocar aqui os comandos de cada gráfico. Tá? Eu também poderia colocar um título para cada figura, tá? Mas não fiz isso aqui. Em vez disso, eu coloquei um título para a figura inteira. Tá? Então, aqui seria o plt.subtitle. Seria esse título que está aqui em cima. Tá? E ele vale para a figura inteira, e não apenas para a figura número 1. Se eu quisesse colocar um título específico para a figura número 1, eu teria que colocar embaixo do bloco de código dela. A mesma coisa aqui. E eu não usaria subtitle, né? Eu usaria apenas plt.title para criar o título de cada uma dessas figuras aí. Tá? Então é interessante também usar esse tipo de gráfico aí quando você tem mais de uma variável para analisar ou você quer fazer comparações de variáveis diferentes que foram submetidas a perturbações ou mudanças dentro do seu processo ou método numérico, né? Pode depender do seu caso aí. Mas sempre vai ser útil trabalhar com esse tipo de montagem gráfica, tá? A outra forma de fazer gráficos são os gráficos 3D. Aqui não vou entrar muito nesse mérito, né? Mas vou indicar aqui o caminho que vocês podem fazer, tá?
Então, além de importar a biblioteca do PyPlot, a gente vai precisar de uma biblioteca, tá? Que é o CM aqui. Então, eu vou importar do Matplotlib esse CM. Tá? CM aqui seriam os mapas de cores, seriam color maps. Eu vou ter que importar esse color map porque ele vai me ser útil para algumas coisas aqui. Tá? Então, essa é uma biblioteca nova. Na verdade, é uma subbiblioteca. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu estou criando x e y, já que eu quero um gráfico 3D, né? Tem que lembrar que eu tenho agora um eixo tridimensional. Tem que, por exemplo, y, x, e posso também querer criar aqui o z. Então, para eu conseguir fazer figuras tridimensionais, eu tenho que saber qual é o meu domínio em x e y, né? Então, eu tenho que ver quais são os pontos que estão aqui, que quando forem calculados, né, na função de z, vão me permitir criar aqui uma figura tridimensional, por exemplo, né? Então, eu tenho inicialmente que criar o domínio, tá? De x e de y. E isso eu faço aqui. Eu tenho aqui o domínio de x e y, tá? Aqui eu usei números que eu usei de propósito, tá? Para criar uns efeitos ali embaixo. Então, eu criei aqui 100 pontos para x e y, tá? Usando o linspace, que vai de 0 até esse valor aqui. Aí vocês podem usar para os seus exemplos aí, gente, qualquer valor, tá? E para criar essa malha que eu falei aqui, olha, esses pontos todos de x e y cruzados, né? A gente vai usar esse comando mesh grid. Esse mesh grid ele vai criar uma malha aí. Então, possivelmente, vocês vão usar isso com o professor Wellington, métodos numéricos também. Tá? Mesh grid permite criar uma malha de pontos, né? De x e de y aqui. Então, seria todo esse plano aqui embaixo. Tá? Então, esse x e y é esse cruzamento. É como se fosse um tabuleiro de pontos que você vai ter lá. Tá? Então, aqui eu tenho a minha função em z, que vai permitir criar os pontos que vão gerar a figura tridimensional. Aqui eu criei um paraboloide simples, tá? Com um centro em 0,2, tanto em x quanto em y. Tá? Então, quando x for igual a esse valor, essa conta vai dar 0, mesma coisa para y. Né? Então, teria um mínimo valor de z. E qualquer distanciamento em relação ao centro, esse paraboloide ele cresce. Então, é uma concavidade para cima. Né? Então, tem essa figura aqui. E essa conta vai ser feita com cada um desses pontos dessa malha que foi criada aqui pelo Mesh Grid. Tá? Não estou usando aqui o x pequeno, gente, é o x. Tá? Então, eu já tenho os dados numéricos para criar a figura. Então, agora eu só vou usar os comandos do próprio Python. Tá? Aqui eu vou criar o color map, que vai me permitir verificar como que z varia. Tá? Como eu disse para vocês aqui, que o menor valor de z é 0. Então, eu quero criar aqui uma escala de cores usando essa biblioteca aqui, tá? Esse padrão de cores chamado Virids. Vocês podem depois jogar no Google que tem um monte de cores, tá? Tem muitas, mais de 50 aí, sem exagerar, tá? Então, tem um monte. Peguei essa aqui que é uma cor clássica de aparecer nesse tipo de figura, tá? Então, eu estou criando aqui uma escala de cores que vai associar o valor de 0 até o valor máximo de z. Mas eu poderia fazer qualquer valor aqui, tá, gente? Poderia ser 0 até metade de z máximo, por exemplo. Mas eu quero fazer um mapeamento dessa escala aqui de cores com esses valores aqui de z. Tá? Então, assim, eu faço esse mapeamento usando essa subbiblioteca e agora eu posso criar e partir para a criação das figuras. Tá? Então, eu vou criar a primeira figura, que é essa aqui. Tá? Essa figura ela vai ser uma figura de contorno, uma figura de nível. Tá? Pode ser útil aí em problemas de métodos numéricos ou em otimização também. Então, o que eu vou fazer? Eu quero verificar, é como se eu estivesse olhando para essa figura aqui tridimensional com uma vista superior. Tá? E eu só vou ver x e y, como está aqui, ó, x e y. E essas cores aqui são os contornos de z. São como se fosse uma curva de nível lá da geografia, né, que a gente pode ver como uma montanha aumenta aí a altitude dela. Né? Então, aqui, se eu olhar as cores com esse plot aqui em 2D, eu posso ver que os valores de z que estão aqui, né? Esses são a escala de z, né? Que eu criei. Então, quanto mais amarelo, menor é o valor, né? Como eu falei que esse paraboloide tem um centro em 0,2, é como se estivesse aqui. O centro dele está aqui. Então, esse aqui é o menor valor, que é o valor 0. E conforme eu vou me distanciando desse centro, esse paraboloide ele cresce, tá? Porque tem concavidade para cima. Então, se eu vou caminhando para cá, que é distanciando do centro, repara que o valor de z vai aumentando, né? Que é a cor que vai escurecendo.
Então, que é importante para poder verificar soluções, né, principalmente em problemas de otimização. Então, criar figuras de curva de nível pode ser interessante para um problema aí. Tá? A outra figura, que é a 2, que é propriamente o gráfico em 3D de fato, tá? Essa figura aqui 2, eu vou fazer uma criação de uma representação em 3D mesmo. Tá? Eu vou usar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z vai aparecer. E agora não apenas as linhas de contorno de Z. Tá? Se você quiser comparar aqui as duas figuras, é aqui como se eu estivesse novamente olhando com uma câmera de cima para baixo, né? Eu geraria essa figura número 1. Tá? Eu veria como que as cores de Z estão variando. Tá? Então aqui para criar a figura 2, eu vou dizer que eu quero fazer uma projeção em 3D, com esse tipo de sintaxe aqui, vai ser lt.axis e entre parênteses projection igual a 3D. Tá? E esse AX é que vai me permitir criar a superfície tridimensional. Tá? Aí que repara que eu chamei esse comando informando para ele quem é x e y, quem é a matriz, né, de dados do domínio, e z, que já é a solução dessa função aqui resolvida. Então ele vai ter já alguns pontos, e ele vai usar aqui o mapeamento do virids underline R, que é o mesmo que eu usei aqui. Tá? Já que eu quero usar o mesmo mapeamento de cores, convém manter o mesmo. E depois que eu faço isso, eu também chamo aqui o color bar, que é essa barrinha lateral, como também fiz no de cima aqui. Tá? Então aqui a figura 2 já vai ser formada para x, y e z, e junto com o color bar também, que permite a gente verificar qual é o valor de z, né? Sem ter que ficar fazendo pontinhos no gráfico, ali, projeções no gráfico para ver o valor de z. Fica bem facilitada a leitura de figuras 3D com esse tipo de barra lateral. Tá? E aqui embaixo eu só estou dizendo para ele quem é x, né? Criando o label, né? Ou seja, os nomes de cada eixo aí, o eixo x, o eixo y, e o z, eu disse que era uma função de x e y, ele também aparece aqui. Tá? Então eu posso customizar e também pôr um título. No caso eu coloquei de paraboloide com essa figura aqui. Então assim, tem mais coisa, gente, para geração de figuras em 3D. O Python é muito rico nessa área. Aqui só vou mostrar isso, né, mas vocês podem explorar aí a partir do que eu informei para vocês e gerar as suas figuras. Tá? Mas pesquisem no Google, pesquisem também no YouTube. Tem muita informação para enriquecer mais as figuras gráficas de vocês. Tá? O último ponto que eu vou abordar aqui é em relação a salvar o seu gráfico. Tá? Depois que você gera a sua figura, você quer colocar no relatório, você quer pôr no artigo. Né? Então, você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você, na própria janela do gráfico, como eu já tinha falado lá no início, é você salvar aquela figura. Aí pode ser PNG, PDF, PS, vai de acordo com o seu gosto aí. Tá? A forma melhor que eu acho é sempre em linha de comando. Tá? Aqui no caso eu gerei uma figura bem simples, tá? Com o X e o Y definido na própria linha do comando aqui. O Y é igual ao log de x mais 1. E quero criar aqui um gráfico com bolinhas pretas e linha tracejada entre as bolinhas. Tá? O gráfico já está aqui do lado. Então, customizo da mesma forma. O que vai ter aqui de novo é essa linha aqui, que vai trazer para a gente o comando, esse método, né, savefig. É ela que vai permitir salvar no seu HD aí, na pasta onde estão os seus códigos. Né? Então aqui eu dei o nome de gráfico x.pdf. Então já estou dizendo para ele qual é a extensão do gráfico que eu quero, qual é o formato do gráfico que eu quero. Você poderia ter escolhido qualquer um desses aqui, tem vários, tá? Pode ser PNG ou PPS, tá? Várias outras formas aí. Então aqui eu defino o nome do gráfico junto com a extensão. E aqui, gente, esse DPI é o número de pontos que você quer, né? Então é como se eu estivesse falando de qual é a definição, né? A resolução dessa figura. Aí, dependendo, por exemplo, se for um artigo, a sua revista lá pode exigir uma resolução mínima, tá? Quanto maior a resolução, mais pesado fica aquele arquivo para ser salvo, mais maior ele fica, tá? Aqui coloquei um DPI de 600, um valor que gera uma figura boa, tá? Mas essa figura tinha muitos detalhes, muitas cores, então convém aumentar esse DPI para ter uma resolução melhor. Então, depois que você roda esse código aqui, você vai lá na sua pasta de arquivos e vai estar lá. Aqui está o arquivo PDF que eu salvei com essa figura. E também, antes eu tinha rodado com PNG aqui. Então, tem duas figuras aqui, que é o mesmo resultado, só que em arquivos diferentes. Eu poderia gerar o PDF, enviar para alguém, tá?
ou pegar essa figura aqui PNG e inserir no meu Word lá no meu relatório. Então é bem interessante também esse tipo de comando aqui, uma linha a mais, né, no seu código, e você já, dessa forma, você não precisa rodar o código toda vez que precisar daquela figura, né? Você já roda uma vez só e já salva o resultado, tá? Então, gente, eu concluo esse vídeo aqui. A gente agora está caminhando para o final já, né? Eu vou fazer só mais um vídeo a respeito da definição ou criação de funções dentro do Python, tá? Então, eu espero que vocês tenham até agora tirado proveito do vídeo. Então, no próximo, a gente vai concluir esse curso de programação em Python, tá bom? Então, até lá, até mais.